Olá, amigos do Viva Bem, estamos aqui para mais um programa com vocês. Hoje nós vamos falar do tema e segmento de espiritualidade. Logo vocês vão saber por quê. Nós estamos iniciando nesta semana uma época que vai até a Páscoa, chamada Quaresma. Eu quero falar um pouco sobre isso. Primeiro, lançando uma pergunta: o que sobrou da Quaresma para a gente ainda lembrar e celebrar? Pois bem, esse tema e outros virão no programa de hoje. Obrigado pela sua presença, através da sua audiência conosco no Viva Bem. Muito bem, como falamos na chamada para este programa de hoje, nós queremos, aproveitando que estamos exatamente no começo da Quaresma, eu sei que esse nome já não diz mais muita coisa para alguns dos nossos ouvintes, mas a Quaresma é uma data muito importante dentro do calendário da Igreja Cristã, que já teve um significado maior em tempos idos. Eu quero só contar um exemplo para vocês. Eu estive essa semana conversando com uma pessoa, 90 anos de idade, lúcida, e ela disse assim: eu lembro quando eu era pequena, menina, na igreja que eu frequentava, lá no interior. A gente, na Quaresma, todos os dias, se encontrava numa casa diferente. Eu lembro de uma casa, diz ela, que era lá embaixo, na beira do rio, e a gente descia e sentava lá. E assim, durante os 40 dias, se repetia a história, onde levavam alguma coisa para comer, alguma coisa para cantar e lembrar de um tempo. Que tempo, afinal de contas, é este? Bem, a Quaresma tem o seu início dentro do calendário, hoje em dia, na quarta-feira de cinzas, que aconteceu esta semana. A Igreja Católica, e para vocês que são católicos, tem algumas coisas que marcam o início desta época. Por exemplo, foi lançada a campanha da fraternidade na cidade de Divinópolis, para todo o Brasil. Vai se falar sobre dons, vai se falar sobre o compromisso do cristão com a sua igreja e com o mundo no qual ele está vivendo hoje. Também é lançada a campanha da fraternidade, onde dentro da campanha da fraternidade pessoas têm a oportunidade de mostrar um amor mais profundo, mais característico. Por quê? Isto está ligado a essa campanha e a esse período da Igreja Católica. Porque muito do costume antigo já se perdeu. Por exemplo, o costume daquela senhora que hoje está com 90 anos. De diariamente reunir o povo da igreja para ter algum momento, algum encontro especial. Assim, o jejum fazia parte de uma caminhada que, especialmente em algumas destas datas, dentro dos 40 dias, era praticado. E em alguns casos não se comia carne durante todos os 40 dias, e isto hoje, quando muito ainda, acontece na sexta-feira da Paixão, onde pessoas então não comem carne e acabam comendo o seu peixinho para lembrar de que o sangue daquele dia deve ser lembrado apenas o sangue de Jesus. Tá bom, estou falando muito de história, estou falando muito de épocas, mas lembram da minha pergunta inicial, o que sobrou da Quaresma? Vamos pensar agora em quem não tem os costumes e as tradições já perdidos da Igreja Católica. Evangélicos, alguns de igrejas tradicionais também tinham os seus costumes. Jejuar uma vez por semana, depois uma época em que ao invés de se fazer uma refeição por semana, se pegava aquele valor e comprava alguma coisa, ou ajudava para alguém, ou fazia compra em alimentos e levava para uma família que não tinha como fazer. Maneiras diferentes, onde sempre a meta, o propósito, era fazer com que houvesse, de uma forma ou outra, um pouco de sacrifício para a pessoa. Por quê? Porque o que marca exatamente a Quaresma, a sua história, o seu começo, são 40 dias de sacrifício. De quem? De Jesus Cristo.
Eu não estou falando do sacrifício final na cruz, eu estou falando do sacrifício que ele assumiu após o seu batismo, de por 40 dias não comer. E ele ficou no deserto. E no deserto ele tinha a oportunidade de pensar na vida, de pensar no futuro do seu ministério, da sua missão que estava diante de si. E naquele lugar ele passa por experiências de sofrimento, de angústia, de ansiedade. Claro, imaginamos alguém que decide que vai ficar muito tempo sem comer, ele sabe da dificuldade que vai ter. E aí começa exatamente esta história da quaresma, quarentena, 40 dias, que para nós é o tempo que nos separa quando encerra o carnaval, se celebra a quarta-feira de cinzas até o dia da Páscoa. Mas ainda há alguma coisa que se faça de valor hoje, quando nós pensamos na quaresma, até porque muitos nunca tiveram o costume, a tradição de fazer alguma coisa durante a quaresma, mesmo sendo católicos ou evangélicos praticantes. Mas hoje muitas igrejas novas nem querem tradição, nem querem costumes, querem ficar longe disso. O importante é a Bíblia, é a oração, é juntar-se, é louvar. Quero usar uma ilustração. Nós estamos em frente a uma igreja que, via de regra, está como ela está hoje, de portas fechadas. Ela abre normalmente uma vez por semana. Assim acontece com muitas igrejas. Ela abre para o culto, para a missa, para a celebração. Ou, vamos dizer, ela abre 2 vezes por semana. A segunda é para a faxineira entrar e fazer a limpeza. Mas não seria o caso de ser uma ilustração de como a nossa alma, nossa vida, nossa maneira de ser deveria ser perante Deus? Uma porta sempre aberta, onde Deus não precisasse nem sequer bater, onde Deus não precisasse nem sequer chamar, mas apenas falar, e nós estivéssemos sempre de ouvido, de coração, de entendimento aberto. O ser humano, ele foi criado naquilo que se chama de tricotomia, 3 partes. É como se fosse um triângulo equilátero. Quando estivemos na escola aprendemos isso, né? Ângulos e lados iguais. Nós chamamos isso de corpo, alma e espírito. A alma, de novo, é dividida em intelecto, emoção e vontade. Eu penso, eu reajo, eu faço. Quando uma pessoa tem algum problema físico que não se desenvolveu, num braço, numa perna, um olho, a gente diz que ele é uma pessoa que carrega consigo um defeito. E quando ele é físico, é fácil de identificar. Outros têm, às vezes, a dificuldade mental, não conseguem acompanhar todos os pensamentos, não conseguem falar, não conseguem ouvir. E quando é mental, então se diz que ele é um doente mental. E o espírito deixa a gente doente? Ah, eu vou dizer uma coisa. Jesus, quando foi tentado, e a primeira tentação foi no meio da fome, no meio da ansiedade, da sua necessidade maior, que seria comer, transformar pedras em pães, ele respondeu ao tentador, ao diabo, Satanás, não importa o nome que nós usamos, todos esses nomes estão lá na Escritura, não é só de pão que o homem vive. E não se deve tentar a Deus, porque eu vim aqui exatamente para passar por esse sofrimento. Eu vim para o deserto exatamente porque eu sei que depois a luta que eu vou passar e experimentar, quando eu começar a pregar, ensinar, falar para as próprias autoridades que não vão me aceitar e entender e sei, vão me levar inclusive à morte, eu penso que o melhor é eu me preparar no sofrimento. E esta parte da caminhada de Jesus no deserto, de fato é uma das raízes para este período que nós chamamos hoje de quaresma. Pena que nós perdemos muito desta caminhada, pena que nós perdemos muito da pessoa de Jesus Cristo, pena que nós perdemos muito daquilo
para o qual ele se preparou, qual seja, estar pronto para onde chegasse e como chegasse e a quem encontrasse, poder ter sempre uma boa palavra, uma palavra de amor, uma palavra de entusiasmo, uma palavra de ânimo. Inclusive para aqueles que traziam outros, que não podiam vir sozinhos, para quem as portas estavam fechadas. Os leprosos, que eram colocados em lugar separado, isolado de todo mundo, a comida era colocada do lado da cerca, eles tinham que vir buscar e se esconder para comer. Histórias de milagres que Jesus fez, como um homem sentado à beira de um poço em que a água mexia uma vez por ano e ele estava lá 38 anos. E quando Jesus passa, ele pede ajuda e Jesus diz, mas por que é que você não se levanta e vai até a água? Ele diz, faz 38 anos que eu estou aqui e eu não tenho ninguém que me ajuda. E outras histórias dessas estão lá. Estas são as histórias que se repetem de formas diferentes nos dias de hoje. E pena que, apesar de tudo isto, do chamado de Deus, da sua palavra, de podermos buscá-lo, de termos história e tradição cristã que nos ajudam, para muitos as portas vão continuar fechadas. Eles não têm vez para a espiritualidade, eles não têm vez para a fé. E é pena, são pessoas, me permitam usar a palavra, que carregam este defeito de não quererem ser equilibrados também espiritualmente. Então esse é o grande desafio que fica agora para esses dias, essas semanas que estão diante de nós até a Páscoa. Vamos pensar um pouco, será que as portas do meu pensar, do meu sentir, as portas do meu falar para com os outros e a minha porta interior para poder ser uma pessoa completa, estarão abertas durante esse período? Olha, vale a pena pensar nisso, hein? Até o próximo programa.